Boa noite, pessoal. Eu sou a Val, né? Todo mundo no centro me chama de Val, Valéria. A gente está aqui diretamente da página do Facebook do Centro Espírita Francisco de Assis, aqui de Varginha, para poder falar um pouquinho sobre é tempo de exercitar os sentimentos. Para isso a gente vai fazer uma viagem em alguns nos mundos que a gente conhece dentro do espiritismo que são habitados, para chegar à questão do exercício efetivamente dos sentimentos. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior que nos ampare, que nos oriente, que nos inspire, que abra a nossa cabeça ao entendimento, para que todos os ensinamentos, para que todas as reflexões feitas aqui hoje possam ser alguma coisa bem frutífera para a nossa vida, possa ser um plantio para que uma colheita muito, muito, muito produtiva aconteça daqui a algum tempo, aconteça hoje na minha vida, aconteça amanhã na minha vida. Gratidão, muita gratidão à espiritualidade, assim seja, assim é. Agradeço a todas as pessoas do Centro Espírita Francisco de Assis, às pessoas de outros centros, às pessoas espíritas, não espíritas, encarnadas e desencarnadas, que vão acompanhar, seja ao vivo, seja depois online, essa reflexão do dia de hoje. Essa reflexão ela vai ser feita a partir de uma psicografia editada pelo meu mentor espiritual. Ele se chama José de Arimateia. Eu recebi essa psicografia em 2016. Na verdade, ele passou essa psicografia em 2 dias para mim. Começou num dia e terminou no outro, e foi bem interessante, porque foi a primeira vez que eu recebi uma psicografia que tivesse complementação posterior. Aí a gente vai trabalhar também com o Evangelho, segundo o Espiritismo, com várias obras de Kardec, dentre outras citações. Então vamos lá. A nossa reflexão é em cima dessa perspectiva. É tempo de exercitar os sentimentos. O José de Arimateia nos diz assim: é tempo do amor, é tempo da paz, é tempo da luz, é tempo da compaixão. Nós estamos passando por um período bastante difícil, né? E, assim, eu tenho feito uma metáfora com os meus clientes, com as pessoas que me procuram, fora também das terapias, enfim, que me procuram para me pedir alguma coisa, para me pedir uma palavra, ou até mesmo para me pedir o ouvido, que nós estamos passando por um momento muito complexo. Mas se a gente pensar e a gente fizer uma analogia, né, com esse momento que a gente está vivendo, com o que o Paulo de Tarso viveu, a gente vai entender que é um momento de grande oportunidade para nós. Por quê? Vamos pensar na história de Paulo de Tarso. Ele era o maior perseguidor de Jesus. Vivia perseguindo Jesus, vivia perseguindo os seguidores de Jesus, vivia, né, a vida dele era ser soldado, e ele tinha certeza que ele estava fazendo a coisa certa quando ele perseguia Jesus e, né, todos os seguidores, enfim, de Jesus. Num dado momento, ele começou a ter uma inspiração de olhar para dentro de si próprio e perceber que aquilo que ele estava fazendo talvez não fosse o mais correto, não fosse o ideal para a vida dele. E ele começou a ter conflitos internos dentro dele próprio. Num dado momento, veio uma luz muito forte e ele ficou cego. E essa cegueira o levou a olhar para dentro, porque ele não podia mais olhar para fora, porque ele não via fora. Ele só conseguia, então, saber o que estava dentro dele. E ele passou um período cego, um período fazendo esse voltar para dentro, esse mergulhar para dentro. E nesse período em que ele conseguiu, né, que ele ficou cego, que ele mergulhou para dentro, ele descobriu coisas nele que ele não sabia nem que existia. Coisas positivas e coisas negativas. E o que ele então resolveu fazer? Ele resolveu se transformar num novo homem. Ele resolveu mudar a vida dele da água para o vinho. Fazer com que tudo aquilo que ele estava fazendo e que ele viu que não era legal, ele não fizesse mais, ele pudesse fazer diferente. E a
aquilo que ele já fazia de bom, ele continuou fazendo, né? A perseverança dele, todas aquelas atitudes que ele tinha e que ele considerava que eram positivas para a empreitada que ele gostaria dali para frente de então desenvolver, que era o contrário do que ele fazia. Ao invés de perseguir Jesus, apoiar Jesus e distribuir a palavra de Jesus para povos distantes. E foi o que ele fez. Ele foi enveredando por caminhos que levavam a palavra dele a povos distantes, até mesmo aos gregos, né, que era um povo bem distante dali, de onde eles viviam. Esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento também de olhar para dentro, porque a gente precisa ficar mais quietinho, a gente precisa ficar mais isolado, a gente precisa ficar mais dentro de casa, a gente precisa ficar mais próximo das pessoas que realmente estão do nosso lado o tempo todo, que é a nossa família. A gente pode aproveitar esse tempo fazendo uma autoavaliação. Mas já tá muito tempo, já vai fazer um ano que a gente está assim. Não importa. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do tempo que a gente está observando. O tempo de Deus é único. O que a gente está vivendo, esse um ano, perto da nossa existência mortal, perto de todas as vidas que a gente teve até aqui, é ínfimo, é muito pouco até mesmo para fazer esse mergulho para dentro. Então, ao invés de a gente ficar resmungando, reclamando, olhando tudo com olhos de pessimismo, como se tudo tivesse ruim, por que a gente não busca mudar essa percepção e fazer, então, esse exercício dos sentimentos nesse momento? Esse exercício dos sentimentos no sentido de olhar para dentro da gente mesmo e se descobrir e se revelar para a gente mesmo. A gente não precisa contar para ninguém o que a gente descobriu aqui dentro. A gente só precisa trabalhar com a gente mesmo aquilo que está dentro da gente. E esse momento é um momento ímpar para que a gente possa, então, realmente nos conduzir num caminho mais interessante. A Gênesis já dizia para a gente que ia acontecer muitas coisas na Terra, né? Ela fala do Apocalipse de uma maneira metafórica. E será que a gente não está nesse momento? Nesse momento de transição planetária, nesse momento em que a Terra está se preparando para uma nova fase? E quem a gente vai ser nesse momento de transição? A gente vai ser o reclamão, que fica lá só reclamando de tudo, sendo pessimista com tudo, ou a gente vai ser aquela pessoa consciente que aproveita esse tempo para fazer um mergulho para dentro, para poder se encontrar e para poder ser a regeneração. Eu tenho insistido muito nisso, né, em todas as nossas reflexões, mas é porque é muito importante a gente entender que tudo vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas vezes a gente espera que a regeneração aconteça fora da gente, para que a gente entre e aproveite, mas ela tem que acontecer primeiro dentro da gente, né? Poucos serão os escolhidos. E o que essa fala quer dizer? Poucas pessoas vão ter condições de viver nesse mundo de regeneração intensamente, com total integração a esse novo mundo. Quem vai conseguir isso? Quem conseguiu fazer essa reforma íntima de maneira completa, de maneira absoluta. Fazer esse mergulho para dentro de maneira absoluta. Será que não é isso que a espiritualidade está pedindo de nós? Será que não é isso que a espiritualidade está esperando de nós? Que nós sejamos a regeneração, que nós possamos, então, ter no nosso coração amor, paz. Quem prima pela paz não reclama. Quem prima pela paz faz a paz acontecer, procura ver sempre o melhor lado da coisa e nunca o pior. A reclamação, ela também é um vício. E os vícios, eles não são legais para a nossa vida. Então, a gente precisa abolir da nossa vida a reclamação. A reclamação se torna um vício. Eu conheço pessoas que elas são viciadas em reclamar. Você fica do lado delas um minuto e o que elas fazem o tempo inteiro? Reclamam. Porque elas já têm aquele vício. Tudo é ruim. Elas não conseguem ver as coisas com olhos de amor, com olhos de paz, com olhos de luz, com olhos de compaixão. Né? E o José de Arimateia nos fala, é tempo do amor, da paz, da luz, da compaixão.
Então, sejamos tudo isso, busquemos ser tudo isso, busquemos caminhar por esse caminho dos sentimentos, fazendo com que a gente possa exercitar esses sentimentos da melhor maneira possível na nossa vida. A Terra é a nossa grande escola. Nós estamos aqui para poder aprender, né? E cada um está numa... Vamos falar assim, se a gente for falar de escola, a gente lembra de série, né? Então, cada um está numa série. E, assim, não é tudo... As séries não são iguais, elas são por temas. Então, assim, no tema raiva, tem pessoas que já estão lá na frente, tem pessoas que estão no meio do caminho, tem pessoas que ainda estão lá atrás, que ainda tem muita raiva. Tem pessoas que já superaram a raiva. No tema egoísmo, tem pessoas que estão lá na frente, tem pessoas que estão no meio do caminho, tem pessoas que estão lá atrás. Então, em cada tema, a gente está numa posição dentro dessa escola que é a Terra. E a gente precisa ir se aprimorando, a gente precisa ir trabalhando para poder exercitar cada vez mais os sentimentos positivos e transmutar esses sentimentos que não são tão positivos assim em algo que seja proporcionalmente positivo para a nossa vida. É preciso exercitar nossas capacidades. Somos homens em um planeta de provas e expiações. A gente está nesse mundo. E no mundo de provas e expiações, como a gente vai ver, o mal ainda ainda prevalece, o mal ainda predomina. E a gente precisa mudar isso. Aí você fala assim, mas aí tem aqueles ditados que todo mundo gosta, né? Uma andorinha não faz verão. Faz sim. A nossa energia emanada de maneira consciente e positiva para o nosso redor modifica as pessoas ao nosso redor também. E essas pessoas captando essa energia de amor, de paz, de compaixão, de luz, vão reverberar essa energia de amor, de paz, de luz, de compaixão, e assim a gente vai criando uma cadeia de amor. Agora, se a gente criar uma cadeia de reclamação, uma cadeia de egoísmo, isso também vai reverberar. Então, o que a gente quer reverberar para o planeta? A gente quer continuar sendo o ser de provas e expiações ou a gente quer ser o ser de regeneração? Isso vai depender das nossas atitudes, daquilo que a gente está escolhendo ser nesse momento da nossa vida. É o que a gente está sendo, é o que a gente é. Aí agora vamos ver a evolução dos mundos. Como que isso acontece, né? Então, Kardec, Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas, na tradição de Evandro Noleto Bezerra, ele diz assim, pena que sofrem os... O que é a expiação? Né? A pergunta é essa. Pena que sofrem os espíritos como punição pelas faltas cometidas durante a vida corporal. Como sofrimento moral, a expiação ocorre no estado de erraticidade. Como sofrimento físico, dá-se no estado corporal. As vicissitudes e os tormentos da vida corporal são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação do passado. E aí a gente já trabalhou bastante esse tema sobre a questão do que vai se transformar em provas e expiações, né? As nossas maiores culpas é que vão nos levar para esse processo aí de provas e expiações. Então, quanto menos culpas a gente acumula, menos provas e expiações a gente vai ter numa vida seguinte. Quanto mais a gente compreende que a gente é um ser em processo de formação e que a gente está engatinhando no processo para chegar à evolução, no processo evolutivo, a gente vai se perdoando a cada erro que a gente comete. E a partir do momento que a gente se perdoa, a gente tem um aprendizado com aquele erro. E se a gente tem um aprendizado, a gente não vai mais errar daquele jeito. Agora, se a gente se culpa, se a gente se vitimiza, aí o que vai acontecer? A gente vai trazer isso para a gente com muita força, isso vai se transformar numa prova, numa expiação. Então, as provas e expiações, elas são imputadas ao ser por ele próprio, pelas suas próprias culpas, pelo aquilo que ele carrega de culpa na sua existência. A Terra, como um mundo de expiações e provas, o que existe nela? Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Superioridade da inteligência em grande número indica que a Terra não é um mundo primitivo. Ele já passou dessa fase. As qualidades inatas dos espíritos encarnados constituem provas de que já realizaram certo processo. Então, o mundo primitivo já é um mundo o qual a gente já superou. Nós já superamos o mundo primitivo. E agora a gente está um pouquinho na frente, né?
Os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem índice de grande imperfeição moral. E isso está aí no mundo de provas e expiações. Nós nos viciamos em coisas. E essas coisas não são somente drogas, né? Não é somente o sexo, são também fofocas, reclamações. Tudo pode se transformar num vício se a gente faz aquilo repetidamente e continuamente na nossa vida. Muitos espíritos encarnam para expiar suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida. Então, quando a gente traz muita culpa para a nossa existência, muita culpa, a gente não consegue se perdoar, essas culpas vão se transformar nas nossas expiações. E aí a gente vai ficar voltando na Terra para poder cumprir aquele papel de se castigar por causa daquilo que a gente se culpou. A gente pode parar esse ciclo vicioso quando a gente consegue entender que a gente pode errar, porque Deus colocou a gente no mundo com o livre-arbítrio porque ele sabia que a gente ia errar. Mas ele apostou que a gente ia aprender com os nossos erros. E a partir do momento então, que a gente tem um aprendizado, a gente não precisa se culpar mais. A gente pode caminhar para frente, tendo a certeza de que a gente não vai mais cometer aquele erro, porque a gente já aprendeu a lição. Certo? Diferentes categorias de mundos habitados. Então, a gente tem o mundo primitivo, que é aquele que a gente já foi um dia, destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. Esse é o mundo primitivo. Depois, a gente tem o mundo de provas e expiações, que é onde a gente está. Onde ainda existe o predomínio do mal. A Terra está nesse momento. Os espíritos encarnam para prosseguir na sua evolução, passando por provas e expiações decorrentes de seus processos de aprendizagens evolutivos. O mal ainda predomina. Eu esqueci de pegar meus óculos, eu estou aqui achando que está faltando alguma coisa, mas é isso mesmo, os óculos. Depois a gente vai para o próximo mundo, que é o mundo de regeneração, onde virtudes e defeitos se mesclam. Não existem expiações, mas ainda há provas. No mundo de regeneração, o bem ele já tem uma visão maior, as pessoas já compreendem melhor o bem. E elas já entendem melhor que o mal não é a melhor escolha, certo? Então, as pessoas são mais complacentes umas com as outras, são mais participativas umas com as outras. Elas já aprenderam a se amar de uma maneira mais intensa e elas já estão preparadas, então, para amar o próximo. Agora, nesse mundo de regeneração, elas estão mais próximas de exercitar os sentimentos efetivamente. Nesse mundo, ainda existe o mal, mas ele não predomina. Os espíritos estão sujeitos a provas, mas já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a evolução. Então, nesse mundo de regeneração, exercitar os sentimentos, que é o nosso tema hoje, se torna algo normal, se torna algo corriqueiro, se torna algo que é uma norma dentro da sociedade. Diferente do nosso mundo de provas e expiações, em que exercitar os sentimentos, muitas vezes a pessoa é considerada boba, ela é considerada ingênua, ela é considerada fora da caixinha, né? Ela é considerada, enfim, um monte de coisas aí. No mundo de regeneração, tudo isso já vai ser considerado normal. E isso vai ser um hábito das pessoas, exercitar os sentimentos. Depois, vem os mundos felizes ou ditosos. Esses mundos felizes ou ditosos, eles são os mundos onde há o predomínio do bem sobre o mal. Não há mais provas e nem expiações. Aqui as pessoas já aprenderam a se amar, elas já aprenderam a se aceitar como elas são, e a partir do momento que elas se amam integralmente e se aceitam integralmente como são, elas estão prontas para amar a todos aqueles que estão ao redor dela como são, sem julgamento, sem crítica, sem nenhum tipo de maldade, né? Porque o mal aqui não existe. Então, a gente sempre vai olhar no mundo feliz ou ditoso o lado bom da coisa, sempre vai esperar o melhor do outro, né? Então, a gente pode atuar assim, nesse exercício do sentimento, já aqui na Terra. Ah, mas as pessoas vão falar que eu sou bobo.
O que importa? As pessoas vão falar que você é bobo, você exercitando o sentimento ou não. As pessoas sempre vão criticar umas às outras porque elas têm o vício do julgamento, elas têm o vício da crítica, elas têm o vício da maledicência. Então, esse vício ainda está nelas. Então, o que elas falam não importa. O que importa é o que eu faço. O que importa é o que o meu coração pede para eu fazer e eu estou ali no exercício de fazer. Por mais que as pessoas critiquem, não importa. Então, eu posso, sim, trabalhar na perspectiva de exercitar os sentimentos da melhor maneira que eu conseguir. Então, nesse mundo, o bem se sobrepõe ao mal, a felicidade já predomina. Percebam, a felicidade já predomina, já é algo já é algo que faz parte do coração de todo mundo. Algumas pessoas falam assim: a Terra não é lugar de ser feliz, não. Ninguém é feliz na Terra. Por mais dificuldade que a gente passa, a gente precisa buscar ser feliz sim. Jesus falou: sede perfeitos, sede felizes. E a gente, muitas vezes, né, a gente não leva isso em consideração. E a gente pode buscar essa felicidade, mesmo que ela se concretize em momentos, mas esses momentos eles podem ser grandiosos na nossa vida e eles podem suplantar a infelicidade, eles podem suplantar um momento de dor. Quando a gente lembra, né, daquele momento feliz e dá um sorriso, a gente está sendo feliz de novo. Quando a gente está dentro de um momento feliz e a gente sorri sozinho, é porque a gente está sendo feliz. Então vamos valorizar mais o que faz a gente feliz do que o que faz a gente infeliz. A nossa vida está onde a gente põe a nossa atenção. A gente está pondo a nossa atenção na nossa felicidade ou na nossa infelicidade? Aí é que está a diferença. Onde a gente está colocando a nossa energia? Onde a gente está colocando a nossa atenção? Isso é que faz a diferença para cada ser. E isso é que vai fazer cada ser reverberar para o mundo aquilo que é realmente importante. Tem uma pessoa que falou assim que quando eu falo, né, nas nossas reflexões, que eu falo sobre coisas que são além do humano. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que eu falo de coisas que são possíveis para todos nós humanos. Nós estamos humanos, nós não somos humanos. Estamos, né, encarnados na Terra e estamos humanos. A gente sabe que existe interferência de mundos, como a gente está vendo aqui, um no outro. Isso a gente tem noção por conta do próprio Chico Xavier, quando ele traz para a gente a psicografia de A Caminho da Luz. Quando ele diz que os capelinos vieram habitar a Terra porque não estavam ainda preparados para o mundo de regeneração. E eles se misturaram a nós, humanos. Será que nós não somos um resquício desses capelinos ainda? Bem teimosinhos que estamos aqui? Ou outra raça qualquer que tenha vindo? Não importa. O que importa para a gente é que nós, nesse momento histórico, estamos humanos. Estamos humanos. E é assim que a gente vai estar até o final dessa encarnação. Então a gente precisa trabalhar nessa perspectiva de estar humano, dentro das nossas possibilidades humanas, para trabalhar, para exercitar os sentimentos da maneira mais positiva possível. E aí a gente não sabe, né, assim, na questão da evolução dos mundos, a gente não sabe onde isso chega. A gente sabe que existe mais ou menos essa gradação. E aí a gente tem os mundos celestes e divinos, onde tem a habitação de espíritos mais evoluídos, em que reina exclusivamente o bem, o conhecimento da verdade, lá onde Jesus está, na moradia de Jesus e dos espíritos do patamar de Jesus. Aí aqui a gente tem um esboço histórico da Terra. Lá no mundo primitivo, há 4.500 bilhões de anos, temos a formação da Terra. Há 2 bilhões de anos, o aparecimento de vida na Terra. Há 200 mil anos, conquista da razão. Daí vem o mundo de provas e expiações, mais ou menos no momento da chegada dos capelinos na Terra, como está lá em A Caminho da Luz, né? No ano zero, que é a vinda de Jesus para a Terra, e o 2000, o início da fase transição para o mundo de regeneração, que nos é colocado no terceiro milênio, a Terra transformada. Nós estamos nesse processo e nós escolhemos vir na Terra nesse momento de transição, para que a gente pudesse contribuir com essa transição.
Então, vamos ser contribuição, vamos ser essa contribuição que a Terra precisa para que ela possa fazer a transição e se transformar, então, no mundo de regeneração. Vamos ser, esse é o convite. No momento que a gente fala, vamos exercitar os sentimentos, o convite é isso, vamos ser a regeneração, vamos ser a transformação que a Terra precisa para ela chegar a um mundo de regeneração totalmente transformada. Então, a gente tem lá o mundo de provas e expiações, com a chegada dos capelinos, o ano zero com a chegada de Jesus, a transição a partir dos anos 2000, com a chegada da transição, a regeneração completa no terceiro milênio, e o mundo feliz, né? A gente não sabe, vai ter aí algum tempo para que a Terra se transforme num mundo feliz. Então, assim como os seres que habitam o planeta evoluem, aquele planeta também vai evoluindo. E para que esse planeta possa evoluir, os seres que estão nele precisam evoluir. E para que esses seres evoluam, é necessário o exercício dos sentimentos constantemente na nossa vida. E como que a gente exercita os sentimentos? Com isso que eu estou falando aí desde o início. Sempre procurando ver as coisas pelo lado bom e não pelo lado negativo. Sempre procurando ver as situações pelo lado bom, sendo um pouquinho poliana na vida, né? Poliana não era aquela personagem que sempre via tudo pelo lado bom, que sempre tirava uma lição positiva de tudo? É isso que a gente precisa aprender a ser. A gente precisa ver sempre as coisas por um prisma positivo, para que a gente possa tirar lições positivas e aprendizados positivos de tudo que acontece na nossa existência. Então, a gente está aí, ó. A época atual é a da transição. Os elementos das duas gerações se confundem, colocando no ponto intermédio, colocados no ponto intermédio, assistis à partida de uma e à chegada de outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Isso está lá num texto de Allan Kardec, nas obras póstumas dele. Então, a gente tem lá, ó, fase de provas e expiações, 1950, 95% dos espíritos E aí a gente tem a fase de transição, tá vendo? Que começou mais ou menos ali em 2012, por aí. E a regeneração, a gente não sabe quando vai chegar. Isso daí, né, é uma suposição. Lá em 2100, lá em 2070, lá em 2050, 2030, não importa. Quanto mais nós evoluirmos, mais o planeta, com maior rapidez, o planeta vai evoluir também. E para essa evolução acontecer, o exercício dos sentimentos, que é o importante. Quadro da evolução espiritual. Primeiro a gente estava lá na animalidade, né? Quando a gente era ainda um mundo primitivo. Aí a gente vai evoluindo, porque o que vai acontecendo? Essa partezinha azul aqui, ó, é a espiritualidade, influência da lei do amor, do conhecimento, da responsabilidade, da sabedoria e da razão. Tá vendo? Que cada vez mais isso vai sendo abrangente no homem. Cada vez mais, até que essa parte dessa cor meio rosada, que é a materialidade, a influência da lei da causa e efeito, a ignorância, a irresponsabilidade, o empirismo, o instinto, ela vai diminuindo, até a gente chegar lá na angelitude, que é lá nos mundos felizes, nos mundos em que o mal não vai existir mais e o bem vai predominar. Isso vai acontecendo durante as nossas sucessivas reencarnações. Vai acontecendo a progressão infinita e nunca retroativa. A gente nunca involui, a gente sempre evolui. Características dos mundos habitados. Então, vamos lá. Mundos atrasados, nos sentidos, instintos animalescos, sensações e sentidos grosseiros, estado selvagem, primitivo, infância espiritual, sem delicadeza, sem sentimentos bons, barbáries, seres rudimentares, grosseiros, imperfeitos. A gente viu isso acontecer muito ainda, né? Mesmo que a gente já estivesse no mundo de provas e expiações, na Idade Média, na época dos bárbaros, né? As pessoas matavam sem ter nenhum tipo de motivo. E nem tinha lei para poder castigar aqueles que baniam a vida dos outros, enfim, dentre outras atrocidades. Nos mundos adiantados, os sentidos. Sentidos
quintenciados, com percepção espirituais elevadas, estado elevado espiritual, muitas vivências, é delicado, suave, sutil, amoroso, percepções elevadas, independentes dos órgãos. Com relação à união, nos mundos atrasados, vivem separados, excluídos do convívio fraterno e dos entes queridos, presos, reclusos, em uma penitenciária globalizada. Nos mundos adiantados, o justo vive com quem ama e goza das doçuras da paz e indivisível felicidade, ampla liberdade, alma não se encerra no corpo, livre trânsito, irradia-se, pois, a emancipação. Eleva-se aos espaços e outras orbes, transmigração e viagens. Sobre a saúde, nos mundos atrasados, sofrem enfermidades da alma e do corpo, misérias físicas e morais, descontrole emocional, hospital celeste. Nos mundos adiantados com relação à saúde, irradio energia sublime, força de vontade naturalmente expressa, irradio inteligência e lucidez, aprazível celeiro de bênçãos. Com relação ao corpo físico, nos mundos atrasados, sem beleza, aparenta dor e amargura, aparência pálida, que demonstra fraqueza pelos sofrimentos. Nos mundos adiantados, corpo belo, aparência de criança, sem traços de dor ou sofrimento, aperfeiçoado pela pureza íntima, dispensa de órgãos desnecessários. Então, o que é legal da gente saber essa diferença, né, de tudo isso entre os mundos mais atrasados e mais adiantados? Para que a gente possa exercitar os sentimentos de uma maneira tão positiva que a gente possa se aproximar mais dessas características de mundos adiantados. Ah, mas a gente é humano, a gente está na Terra, a gente ainda não tem condições para isso. Tá bom, a gente não tem condições para isso numa totalidade, mas a gente tem condições de exercitar tudo isso, para que a gente, então, possa proporcionar à Terra essa evolução. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai impulsionando o planeta a coisas mais interessantes, a coisas melhores. Esse é o objetivo, esse é o propósito. Chico diz assim: o Espiritismo é uma doutrina evolutiva. Sendo evolutiva, ela caminhará ao encontro das outras e formaremos, então, com a bênção de Deus, o cristianismo total. Eu não acredito que a doutrina espírita tenha privilégios e que algum dia nós sejamos os tais. Então, nada garante a gente que a gente é melhor do que o outro porque a gente é espírita. A gente tem uma consciência da eternidade do espírito, da reencarnação e de que nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa existência. Nós temos essa consciência. Mas isso não garante que nós sejamos melhores ou piores do que ninguém, certo? Nós estamos no processo evolutivo como todas as pessoas da Terra estão, e mais ou menos no mesmo patamar, independente da religião. Então, vamos para a parte do exercício efetivamente. Somos seres já com possibilidade da compreensão. Compreensão essa que aos poucos vai encaminhando o nosso espírito à consciência daquilo que nos rodeia. Para que essa visão se aprofunde, é necessário o exercício da compaixão, que pressupõe a compreensão de que cada ser doa somente o que tem. Sobre compaixão, vamos ver algumas falas sobre isso. Rousseau dizia: a compaixão é um sentimento natural que, ao moderar a violência do amor pelo próprio ego em cada indivíduo, contribui para a preservação de toda a espécie. É ela que nos impele a consolar imediatamente aqueles que estão sofrendo, sem que tenhamos pensado sobre isso antes. Então, para Rousseau, a compaixão ela é natural, ela é nata no ser humano. Martin Luther King dizia: a verdadeira compaixão é mais do que atirar uma moeda a um pedinte. É ver que o edifício que produz pedintes precisa de reestruturação. Então, assim, a gente precisa trabalhar a essência. A gente precisa trabalhar aquilo que dá condições para poder prosseguir,
né? Então a gente precisa trabalhar o todo para poder fazer com que a compaixão efetivamente aconteça, segundo o pensamento de Luther King. Dalai Lama fala: a compaixão é o desejar que outros seres se libertem do sofrimento. E o amor é desejar que eles encontrem a felicidade. O Chico: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte. Então, para o Chico, compaixão é você conseguir não retribuir na mesma moeda que o outro te fez. Compaixão é entender que aquela pessoa só tem aquilo para dar, que ela está ou num dia difícil, ou que ela tem uma existência difícil, que tudo é difícil para ela. E para mim, às vezes, é mais fácil porque eu tenho a compreensão disso. E aí as coisas vão se tornando um pouco mais interessantes para a nossa existência. E de que aprendizado da vida vai possibilitando maiores doações com o decorrer do tempo. Então, quanto mais a gente se aprofunda na gente mesmo, quanto mais a gente tem possibilidade de compreensão, quanto mais consciência a gente adquire, quanto mais compaixão de entender que o outro só tem aquilo para dar, quanto mais a gente aprofunda isso, mais a gente está exercitando os sentimentos, mais a gente está colocando esse exercício dos sentimentos em prática. O homem da Terra saiu há pouco do mundo instintivo, está neste momento no campo das sensações e se prepara para experienciar os sentimentos. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, ele diz exatamente isso. No seu início, o homem não tem senão instintos no mundo primitivo. Mais avançado e corrompido, só tem sensações, um mundo de provas e expiações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. Quando a gente passar para a regeneração, a gente vai ter uma noção maior do que são os sentimentos. Não na sua totalidade, ainda, né? Mas aí, mais integralmente do que a gente tem hoje no mundo de sensações. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim também. Aquele que domina seus instintos está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoá-los, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de seu casulo, permanecem subjugados pelos instintos. Assim, o homem tem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, dos quais tem instintos. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Isso está lá no Livro dos Espíritos, né? Os quais têm sentimentos. Então, a gente está aí no meio do caminho, entre os instintos e os sentimentos. Toda vez que a gente tem uma reação na vida, o que é a reação? É fazer algo sem pensar, é fazer algo sem raciocinar no que você está fazendo. Isso é reação. Toda vez que a gente tem uma reação, a gente ainda está no mundo dos instintos. A gente não está trabalhando os sentimentos. Toda vez que a gente está diante de uma situação difícil, ao invés de reagir, a gente age, ou seja, a gente para, observa, compreende, toma consciência para depois então agir. Nesse momento a gente está mais perto dos sentimentos. Então é diferente a ação da reação. É importante a gente prestar bastante atenção nessa diferença para poder ver como que a gente está atuando na nossa vida. Instintos é a origem, é a sobrevivência. A gente precisa dos instintos para sobreviver. Sensações, avançado e corrompido. Sentimentos, instruído e depurado. Amor, mandamento maior, a lei crística. Então, Jesus veio trazer para a gente a lei do amor. E então, a gente ainda aqui, no momento das sensações, ele veio trazer os ensinamentos de amor, que é o que a gente precisa construir para poder passar
para os sentimentos, para a gente ser mais instruído e depurado. Por isso, o exercício desses sentimentos é muito importante, porque como a gente está no mundo de sensações, a gente não compreende totalmente os sentimentos, a gente precisa exercitar esses sentimentos paulatinamente para poder alcançar e experienciar um pouquinho do que são os sentimentos. E aí a gente vai ver que viver dentro do bem vale muito a pena. Vale muito a pena. Evolução consciencial. Através de diferentes estágios de reencarnação, o espírito modifica os instintos primitivos e sensações, transformando-os em maiores sentimentos de amor em harmonia com as leis de Deus. Então a gente vai trabalhando isso dentro de nós e a gente vai transformando aquilo que era instinto em sentimento. Esse é o processo. Não, a gente não tem que extinguir o que está dentro da gente. A gente tem que trabalhar para que aquilo evolua dentro da gente. É uma potencialidade que a gente tem. Só que às vezes a gente tá fazendo com que essa potencialidade seja usada para o lado errado. A gente precisa, então, apontá-la para o lado certo. Foi o que o Paulo de Tarso fez. Né? Ele estava usando as potencialidades dele para o lado equivocado. Quando ele utilizou as mesmas potencialidades para o lado correto, pronto, ele desabrochou. Então é isso. A gente não precisa ser diferente na nossa essência. A gente só precisa saber se a gente está realmente trabalhando para o lado que realmente importa, que é o lado do bem, que é o lado do amor. O amor é a nossa medida, né? Tem amor, mas eu não estou falando de um amor egóico. Estou falando de um amor verdadeiro, um amor ágape, um amor que é amor por si só. E não um amor... O que é a diferença do amor egóico para o amor ágape? O amor egóico, ele é egoísta. Ele quer tudo para si próprio. Né? Ele quer prender as pessoas, quer prender as coisas em si próprio. O amor ágape, ele liberta. É aquele que ama para libertar. Esse é o verdadeiro amor. Não adianta a gente querer prender as pessoas e as coisas perto da gente, porque elas vão se sentir aprisionadas e elas vão querer fugir. Mas se a gente ama com liberdade, elas vão estar perto da gente por vontade. E aí é que mora a grande questão do amor. É aí que a gente precisa exercitar o sentimento. É difícil a beça, porque a gente quer todo mundo pertinho. Quando a gente é mãe, a gente quer, né, colocar os filhos embaixo das asas, o pai também. Só que muitas vezes esse amor sufoca. A gente precisa dar liberdade para os filhos paulatinamente, né? Para o nosso marido, liberdade. Porque se ele ama a gente de verdade, ele vai estar ali. A gente não precisa prender ninguém, porque o amor não prende, ele liberta. Chico Xavier já dizia isso, o amor é libertação e não prisão. Então a gente precisa trabalhar o que a gente está vendo como amor, de que maneira a gente está fazendo com que esse amor se concretize na nossa vida. Se a gente está tendo esse amor mais ágape ou mais egóico, a gente precisa botar na balança para poder, então, ter a medida certa, para a gente ser o sal da terra, como Jesus pediu, e a luz do mundo, colocando o tempero certo, no tom certo, para que as coisas saiam de uma maneira mais perfeita possível. Então, a gente tem aqui as reencarnações, os instintos, as sensações e os sentimentos, como o Evangelho falou, né? Aí aqui a gente tem a interação com o mundo espiritual e a interação com o meio social. E a reta que vem aqui no meio dessas duas extremidades é a evolução do espírito pelo seu próprio esforço. Eu não gosto muito da palavra esforço, eu gosto da palavra trabalho. Então, a evolução do espírito pelo seu próprio trabalho, pelo trabalho que ele desenvolve, pelo exercício dos sentimentos que ele desenvolve. Todo o nosso aprendizado na Terra visa ao domínio do amor, ágape, sentimento por excelência, do qual os instintos e as sensações são as fases embrionárias. Esse amor, ágape. Então, a gente tem alguns tipos de amor que nós conhecemos, que nós, enquanto seres humanos, conhecemos. O amor ágape, que é esse amor incondicional, divino, que Jesus veio trazer para a gente. Afinidade de ideias espirituais. A gente tem o amor eros, que é a atração física, o desejo. Aqui eles colocam homem e mulher, mas é o casal, não importa o gênero, né, desse casal. Então, é o amor físico. O amor filos, que é a afinidade mental e cultural, é o amor de amizade. E o amor storge, que é a confiança mútua,
entrosamento e projetos compartilhados. Esse é o amor familiar. Todos esses 4 tipos de amor devem ser desenvolvidos, pois são fundamentais na vida de qualquer indivíduo. Na vida aqui na Terra, a gente precisa conciliar esses 4 tipos de amor de uma maneira equilibrada. Acho que a palavra mais interessante aqui é equilíbrio. Então, a gente precisa conciliar esses tipos de amor de uma maneira equilibrada. Um ser humano evoluído, iluminado pela consciência e sabedoria, tem os 4 amores em equilíbrio e desfruta de forma saudável os prazeres das inter-relações. O exagero em algum desses amores podem causar sofrimento e desequilíbrio, né? Por exemplo, quando a gente ama o nosso marido, a nossa esposa, de uma maneira egóica, a gente vai ter ciúmes, a gente vai querer prender, a gente não vai querer ficar muito perto, muito perto, muito perto, só para mim, só para mim, só para mim. A gente pode querer ficar perto, mas a gente também tem que dar liberdade para o outro ser o que ele é, né? A mesma coisa com os filhos. Quando a gente ama de uma maneira exagerada, a gente sufoca os filhos, o que também não é bom. Então, tudo com equilíbrio, tudo com muito equilíbrio, para que tudo ocorra da melhor maneira possível, a gente possa exercitar os sentimentos da melhor maneira possível, em todos os aspectos da nossa vida, com os nossos amigos, com a nossa família, com o nosso marido, e também o amor ágape, que é esse amor incondicional e divino. Quanto mais rapidamente vencermos essas fases, mais cedo compreenderemos e vivenciaremos a lei do amor, que liga todos os seres. Então, a gente precisa trabalhar os tipos de amor dentro da gente para que a gente possa, então, equilibrar esses tipos de amor e exercitar esses tipos de amor da maneira mais saudável possível. Disse Jesus: amai ao próximo como a vós mesmos. O próximo é a mesma substância que nós, porque todos temos a mesma centelha do mesmo Deus, que é a alma de tudo. O vinho é o mesmo, quer tenha sido derramado numa taça de cristal, quer numa caneca de ágata. Assim, a centelha divina num corpo de príncipe ou numa carcaça de mendigo, adormecida numa pedra ou a vicejar numa planta, é sempre a mesma centelha divina. Todos os seres merecem, então, o respeito. Todos os seres merecem, então, a confiança. A gente precisa confiar que todos nós temos a centelha de Deus dentro de nós. Desde o mineral, né, passando pelo vegetal, animal, para o hominal, e dentro do hominal, independente da classe social, da etnia, do gênero, do sexo, enfim, independente de tudo que gera preconceito. Somos iguais, porque temos a centelha de Deus dentro de nós. E cada um vai trabalhar isso de uma maneira diferente. Uns com mais rapidez, outros com mais lentidão. Tudo bem, é o processo de cada um. Agora, o ensinamento de Jesus é amar ao próximo como a vós mesmos. Então, primeiro a gente precisa se amar para depois estar preparado para amar o outro. E isso vale para todos os sentimentos. Como amar a si mesmo se o egoísmo corrói? Aí vamos falar um pouquinho de egoísmo, porque às vezes parece que esse amar a si mesmo gera esse amor egóico, né? O egoísmo impede o progresso da Terra, o progresso moral da Terra. É causador de todas as misérias da Terra. Maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, esse amor a si mesmo não é um amor egóico, não é um amor que valoriza só, né, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de maravilhoso. Tem que valorizar isso também. Mas é aquele amor que olha para dentro e fala, mas eu tenho esse defeito aqui que eu preciso aprimorar em mim. Mas eu tenho essa coisa aqui que eu preciso aprimorar em mim. Eu posso transformar isso numa coisa boa, numa potencialidade boa. Então, é você ir se trabalhando. E isso é exercitar os sentimentos dentro da gente. Sem egoísmo, sem egocentrismo, né? Trabalhando aquilo que realmente é importante dentro de cada um de nós. Aristóteles dizia: o egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. E o amor e a paixão, eles têm realmente, né,
caracterizações bem diferentes. A paixão ela é egóica, o amor pode ser ágape, né? Porque a paixão prende, a paixão ela quer dominar, o amor liberta. Joana de Ângeles nos diz: a terapia para tão terrível flagelo, o egoísmo, é o altruísmo, por desenvolver os sentimentos superiores que manam da razão e do discernimento, ampliando as possibilidades de crescimento interior de cada um no rumo do infinito. No estágio em que nos encontramos encarnados, já experimentamos tocar os sentimentos com o coração e a sensibilidade, mas ainda não mergulhamos neles. Por isso, a necessidade dos exercícios a miúde em todas as situações que se apresentem em nossas vidas, libertando-nos gradativamente do ego e mergulhando cada vez mais profundamente no eu. Então, o que o José de Arimateia está falando para a gente? A gente está aqui, nesse momento da nossa evolução, experimentando alguns sentimentos, não na sua totalidade, porque a gente ainda não tem maturidade espiritual para vivenciar um sentimento na sua totalidade, mas experienciando um pouquinho desses sentimentos. Quanto mais a gente mergulha no nosso eu profundo, quanto mais a gente se conhece profundamente, mais a gente vai conhecer esses sentimentos com profundidade. Quanto mais a gente se afasta do ego, dos sentimentos que vêm do ego, mais a gente se aprofunda e a gente consegue exercitar esses sentimentos. Doar amor, na medida em que o conhecemos, é uma dádiva divina. Se a gente se vir nas situações, se a gente se coloca no lugar do outro, a gente pode ter uma empatia maior com o que está acontecendo ao nosso redor, ao invés de julgar o outro, se colocar no lugar dele. A gente não sabe a experiência de vida que ele teve, a gente não sabe pelo que ele passou, a gente não sabe se a gente já foi, nesse caso aqui, um mendigo na outra encarnação, a gente não sabe se a gente já foi um bandido na outra encarnação, o que levou a gente a ser dessa forma. Né? Hoje nós não temos mais essa necessidade, nós não estamos mais nesse patamar, porque nós já tivemos o nosso aprendizado. Essas pessoas estão tendo. Então a gente precisa respeitar esse aprendizado, por mais estranho que pareça isso, sem julgamento. O julgamento é o grande câncer da humanidade. E quando a gente tira o julgamento, a gente consegue se aprofundar mais nos sentimentos verdadeiros, porque a gente vai desenvolver a compaixão. As tramas da vida se formam entre as pessoas que precisam se conectar. As conexões, mesmo que inusitadas, nos levam a um conhecimento para o futuro e ao esclarecimento de uma situação mal resolvida do passado. Ninguém se encontra por acaso. Todas as relações, por mais esdrúxulas ou passageiras que possam parecer, são programadas e provavelmente programadas por nós mesmos. Nós mesmos fizemos essa programação, aceitamos isso, fizemos tudo bonitinho para a gente poder, então, superar determinadas coisas que para a gente é difícil. Por isso a gente se coloca em situações difíceis e complexas, para que a gente possa se superar a cada passo. A fé constitui a força motriz que impulsiona a caridade e em cujo trabalho o espírito se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. Caridade vai levar ao altruísmo e a fé vai levar a tudo isso. Caridade para os criminosos. Lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os espíritos passam pelo caminho do mal para chegar ao bem? Aí a resposta do Espírito da Verdade: não pelo caminho do mal, mas pelo caminho da ignorância. O mal é a ignorância do bem. A gente precisa sempre trabalhar essa questão dentro da gente. E quando a gente trabalha isso, a gente vai tirando o julgamento. Quem está se perpetuando no mal é porque tem a ignorância do bem. E quando conhecer o bem, vai enveredar por esse caminho, com graça, com leveza e com harmonia, porque é muito melhor. A Zíbia Gasparetto diz assim: a justiça de Deus é tão divina que ensina a cada um de acordo com seus atos. Olha só, a cada um de acordo com seus atos.
o efeito da lei de amor para o homem? Pergunta Kardec. Melhoramento moral para a raça humana e felicidade durante a vida terrestre e após esta. Os mais rebeldes também a ela se ajustarão, ainda que mais tarde, quando observar os benefícios da prática da lei. Todos nós vamos chegar a esse patamar de conhecimento dos sentimentos, de conhecimento integral dos sentimentos, mesmo os mais rebeldes. E vamos lembrar que nós também fomos um dia os mais rebeldes. Nós já passamos por muita coisa que não lembramos. Então a gente não tem o direito de julgar ninguém pela posição que elas estão, porque nós também já estivemos lá um dia. Então a gente precisa ter compaixão de compreender os processos de cada um, por mais complexo que isso seja. Mandamento maior, o amor. A Deus, a você próprio e ao próximo. Esse é o nosso mandamento maior. Para o exercício dos sentimentos, a gente precisa de tolerância para ter compaixão, de perdão para ter indulgência e de auxílio para ter altruísmo. Então, a gente pode exercitando a cada degrau essas nossas capacidades, porque são nossas capacidades. Muitas vezes somos instrumentos do Criador em situações ímpares, e como instrumentos estamos a serviço, além de sempre termos a benevolência do aprendizado com a passagem. Em outras situações, o nosso próximo é o instrumento de nosso aprendizado. E as lições e os aprendizados vão se realizando sucessivamente. Por isso, ao invés de reclamar e perguntar por quê, pensemos que tudo que nos acomete é para a nossa evolução e que, em muitas vezes, estamos a serviço do Criador e em outras somos o aprendiz. Mesmo que não compreendamos agora, agradeçamos sempre por tudo. Então, pessoal, era isso, né? Essa mensagem da gente estar aí exercitando os sentimentos, exercitando sempre aquilo que a gente puder com relação aos sentimentos, buscando sempre entender com compaixão cada pessoa que passa pela nossa vida. Entender cada situação pela qual a gente passa e saber que tudo vai nos levar a um aprendizado. Vamos, então, a partir de agora, poder olhar as coisas com outros olhos, fazer como Paulo de Tarso, né? Se fechar dentro da gente mesmo por um momento, quando a gente abrir o olho, a gente ter a percepção de uma pessoa melhor que a gente pode ser. A gente pode fazer isso todos os dias. O sol nasce todos os dias, né? Para que a gente possa experimentar isso a cada passo da nossa existência. Então, que nós possamos ser integralmente, para poder estar na Terra integralmente também e exercitar esses sentimentos de uma maneira abrangente. Gratidão a todos. Até semana que vem, à quinta-feira, às 20 horas, aqui, para mais uma reflexão. Beijo no coração. Namastê.